Vamos lá, então. Então, vamos dar seguimento às nossas as consciências da escala de Hawkins, né? A gente parou na semana passada terminamos Foi o desejo. o desejo, isso, e agora a gente vai entrar na raiva. A gente não vai entrar com raiva, a gente vai entrar na raiva. Então, deixa eu compartilhar aqui para a gente começar. Então, a gente começa assim pensando em como que a gente pode controlar a raiva, né? Porque o nível de consciência, a emoção relacionada à raiva é o ódio, né? Então, ela tem uma vibração de 150 Hz. Depois a gente, se a gente ficar analisando por ser a raiva e por ter a emoção o ódio, a vibração dela não é tão baixa, né? Porque o que que acontece? Essas emoções, esses níveis de consciência, se eles forem esses, quando começa assim, mais Deixa eu voltar a escala aqui para a gente ver. Quando ele começa assim, depois sai da culpa ali para cima, ele em harmonia, ele não se torna uma coisa tão ruim, porque ele pode trabalhar das duas formas. Ele pode trabalhar tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Assim como a raiva. A raiva tem uma vibração de 150 Hz porque ela em harmonia, ela é um nível de consciência que a gente pode ter, né? Não é uma coisa que não possa ter. Ela pode, a gente pode ter ela sendo em harmonia. Então, dali para cima, da raiva para cima, elas são uns níveis de consciência que, se harmonizados, eles têm um lado positivo e um lado negativo. Então, ele é bem interessante quanto a isso, porque a, tem uns, tipo ali, que a gente já viu, da, das, da, da vergonha, que é uma coisa que paralisa, né? Assim como o medo, essas primeiras da escala ali, elas são coisas que acabam paralisando a gente, que tu não consegue ter uma atitude. Então, quando surge o medo de não termos controle sobre algo ou das coisas não saírem como queremos, né? Ou de represálias, de falharmos ou sermos culpados, a raiva surge como protetora do ego. E o ego, na realidade, ele tem medo de morrer, porque o ego nos acompanha em todas as nossas vidas, todas as vidas que a gente já viveu. Essa proteção toda que ele faz para a gente é justamente pelo medo que ele tem de morrer, né? Que a gente morra e assim ele também morre. Então a raiva emerge para que o ego não admita a sua vulnerabilidade e não capacite de controlar tudo ao seu redor, né? Porque quem é que normalmente dita as situações, né? Se a gente não tiver um controle, não tiver um conhecimento, o ego se sobressai, né? Então, o que sai do controle vira um inimigo e então desperta a raiva. Além disso, a raiva projeta a percepção de incompetência do ego nas outras pessoas através dos sentimentos de inveja, ciúmes, bullying, cinismo, sadismo, sarcasmo, desprezo, repulsa, hostilidade. Então, a raiva eles fazem uma analogia aqui da raiva e a birra, porque em alguns egos menos controlados, a raiva se mostra através de birra, mãe e mimo, que é o que a gente vê até em alguns adultos, né? Não é só coisa de criança, é o adulto deixando a criança aflorar e mandar na vida, né? Quantos adultos birrentos ficam bicudinhos em situações difíceis, permitindo que a sua criança interior domine a sua razão?
Então, muitos, né? A gente já vê homens, mulheres, negros, brancos, amarelos, jovens, idosos, pobres, ricos, enfim, são muitos. E a consciência humana é uma e a mesma, se expressa através de corpos físicos separados e com diferentes níveis de maturidade. Aquelas que conseguem se comunicar entre si chamamos de animais, e os que possuem a capacidade da razão chamamos de humanos. Então, os seres humanos são os únicos seres capazes de alterar seu estado de maturidade de consciência por vontade própria e evoluir por seu livre-arbítrio. Que essa é a nossa beleza, né? É a beleza do ser humano. É essa capacidade que a gente tem de conseguir mudar, né? Esse nosso estado de consciência e poder evoluir. O que acontece com quem se entrega à raiva? Então, pessoas que se entregam à raiva e a todas as suas limitações estão perdendo sua oportunidade de evoluir e amadurecer como seres. Ficam presas em seu próprio sofrimento. As pesquisas através da cinesiologia, que a cinesiologia é a ciência que estuda o corpo e a força do corpo, pelo Dr. David Hawkins, indicam que uma pessoa que vive constantemente com raiva em seu dia a dia, então, dentro de todas as ramificações da raiva, né, que entra ali cinismo, satirismo, irritação, indignação e etc., são 12% do tempo felizes. Então, quer dizer, 88% do tempo da vida dela é desperdiçado. Porque esses 88% ela passa tendo raiva, né? E o desperdício ocorre na forma de detalhes, como perfeccionismo, autodefesa, busca do senso de justiça e ainda a defesa de opiniões obsoletas e sem importância com as quais só a própria pessoa se importa, porque só enxerga importância em si mesma, né? Então ela acha que ela é a última bolachinha do pacote e aí, né, só pensa nela. Então, qual a utilidade dessa emoção? Qual a utilidade da raiva? Nenhuma. A raiva é destrutiva e perigosa, é egoísta e mesquinha. Não tem utilidade social, a não ser para sugar a energia e desconstruir o construtivismo de outras pessoas alinhadas espiritualmente. Eu assisti um vídeo essa semana que eu achei muito interessante. Eu acho que eu postei no grupo hoje de manhã, que o rapaz falava do ambiente. Não sei se vocês chegaram a ver. Porque ele disse que foi feito um estudo que num raio de não sei quanto tempo ali, quanto espaço, a colocar uma pessoa depressiva e as pessoas que estavam ali naquele círculo, elas conseguiam, elas eram mais tristes do que as outras que estavam fora em função daquela pessoa depressiva. Então, é, é, é aquilo que nós somos seres ressonantes, então a gente consegue, aquilo que a gente sente, a gente consegue passar para as outras pessoas mesmo inconscientemente, mesmo sem que a gente queira, porque a gente acaba sentindo, né? Então, corrompe o princípio de moralidade e coloca-se como centro das atenções do universo. A raiva adora fazer seu show e chamar todas as atenções para si. Raiva é carência lidada de uma forma imatura e desrespeitosa consigo mesmo e com as outras pessoas. Vemos então boa parte da sociedade percebendo isso e começando a buscar autocontrole, aulas de meditação, yoga ou massagens relaxantes. Afinal, as pessoas não podem saber que a raiva está dentro. Muitos métodos são iniciados superficialmente, apenas como descompressão do sistema de autocompressão, que está prestes a explodir. Não há crítica aos métodos citados, mas está sendo dito sobre a intenção rasa do buscador. Essa prática remediativa funciona, por vezes, para se manter um convívio aceitável na sociedade, mas a infelicidade ainda reside dentro. É aquilo, né? Se tu não conseguir resolver a causa, né, aparentemente está tudo bem. Assim como quando a gente age com a razão, racionalmente está tudo certo. Quando a gente faz o processo que tu vai falar com o teu subconsciente, aparece coisas que tu diz assim, sério que eu tenho isso? Sério que eu tenho esse trauma? Sério que eu tenho essa crença? Porque racionalmente a gente não tem, tá tudo certo.
né? E, mas se a gente se observa e vai agir na causa, né? Que tá dentro, aí tu consegue resolver. Então, como controlar a raiva e curá-la? A única forma de controlar a raiva e iniciar a cura é através da humildade aliada ao destemor ou a coragem. É necessário ser humilde e assumir todos os seus defeitos de caráter como tendo sido opções suas ao longo da vida. Assumir a responsabilidade e não culpar pais, professores, ex-namorados, etc. É preciso assumir que somos os autores da nossa própria vida. É aquilo que a gente sempre diz, né? É a responsabilidade por tudo aquilo que tu faz e recebe. Que somos responsáveis pelo que colhemos, falamos e agimos, assim como por aquilo que atraímos para nós. Esse é um passo difícil de dar, mas necessário se quisermos iniciar um caminho de real transcendência da raiva. Para assumir isso, é necessário invocar o destemor. Não há nada a temer em assumir isso e transformar sua vida a partir de agora. A coragem, que do latim vem de cor mais aticum, agir com o coração, é peça fundamental para que possamos nos empoderar e autoafirmar. E assim encarar nossos medos e resolvê-los dentro da gente antes de explanar para fora, para o externo. Então, 8 entregas para se livrar da raiva. Para transcender totalmente a raiva, é necessário invocarmos constantemente a vontade de nos rendermos às posicionalidades e crenças primárias humanas. Ressentimento à injustiça, nós atraímos todas as situações pelas quais precisamos obter aprendizados ainda não transcendidos. Expectativas, incluindo as de relações pessoais com aprovação, acordo, reconhecimento, atenção e etc. Entregar egocentrismo como estilo de vida e concentrar-se em mudar a si ao invés dos outros, que é o básico, principalmente de uma terapia, né? Tu tem que mudar a ti mesmo. E aí depois a coisa anda. Disposição para render resíduos da percepção de um mundo imperfeito. Tudo é perfeito como é. Assumir responsabilidades pelas atitudes infantis interiores e subordiná-las a amadurecer, virarem adultas. Isso a gente vê muito nas crenças, né? Quando a gente vê que a pessoa está trazendo crenças lá da infância ainda, e só por conscientizar ela que aquela crença vem de lá e que ela já é adulta, que ela não necessita mais, já é um passo para liberar, né? Perceber que o ressentimento não é pelo que os outros são, mas pelo que eles não são, de acordo com as nossas expectativas egoístas de como eles deveriam ser. Aceitar falibilidade humana e limitação que ocorre devido à incapacidade de auto-honestidade. Todos estão em constante aprendizado e possuem suas limitações e ignorâncias. Render o prazer temporário vindo da avidez e da resistência à aversão. Desapegar da supervalorização dos estímulos sensoriais constantes que nos trazem prazeres e nos afastam dos desprazeres. Então, essa lista contém o núcleo principal de todos os nossos acessos de raiva. O ego e o medo de não controlar tudo. Esse é o maior medo dele, né? O medo de não conseguir controlar e acabar indo. É devido ao medo de não termos controle sobre esses 8 aspectos citados acima que nosso ego ganha força. A vontade intrínseca do ego é de ser Deus e poder ter controle sobre esses aspectos. O ego quer garantir uma vida apenas de prazeres a cada um de nós, ignorando a importância do aprendizado e evolução do ser. Como essa possibilidade é falsa, o ego se frustra por não poder ser o Todo-Poderoso e projeta sua raiva no externo, como sendo a fonte e culpado por sua infelicidade. Afinal, a evolução surge através da experiência com situações desprazerosas. Dica para encontrar o autodomínio. Uma forma de controlar a raiva e buscar autodomínio é criar um estilo de vida de coragem. Escolher autodesafios constantemente que te levem a lidar com adversidades e com o inusitado. Dessa forma, conseguimos cada vez mais nos flexibilizar diante das lições que a vida nos traz e aumentar nossa capacidade de amor,
diminuindo as intervenções das emoções negativas. Então, é bem importante que a gente consiga aprender a gerenciar essas nossas emoções, principalmente da raiva, de uma forma mais saudável, porque ela acaba, quando a gente tem raiva, a gente sai de uma vibração de 150 e a gente volta lá para a culpa e para a vergonha, que é 20, 30 Hz, né? Então, é bem interessante que a gente consiga, né, gerenciar isso através de uma comunicação eficaz, de uma meditação, através da terapia, né? Para que a gente possa evitar de ter complicações negativas na nossa vida. E aí a gente entra na oitava consciência, né? No oitavo nível de consciência, que é o orgulho. E a emoção relacionada ao orgulho é o desprezo. A vibração do orgulho é 175 Hz. Então, vencer o orgulho nos afasta das ilusões, das emoções negativas e abre portas para uma vida íntegra de realizações e satisfações. O orgulho ele pode ser também tanto positiva quanto negativa. E quando negativa, a gente pode ter algumas coisas que são, tipo, dificuldade de assumir erro, comportamento arrogante, né? Falta de empatia, isolamento social e a dificuldade que a gente tem de crescer, né? Então, é comum sentirmos orgulho de nossas conquistas e queremos expor para todas as pessoas aquilo que conseguimos. Contudo, parece que as pessoas não dão tanta importância e muitas acabam tendo inveja. Então, fomentamos ainda mais nosso orgulho interno. Afinal, queremos nos proteger de ataques eventuais que acontecem por termos vencido em algum aspecto de nossa vida. O orgulho também nos impede de nos retratarmos ou demonstrarmos nosso sentimento para alguém. O orgulho pode nos afastar de nossos relacionamentos para sustentar uma posição de eu estou certo, ou se o outro quer, ele que venha correr atrás. O que esquecemos é que a vida não é um jogo de pega-pega, onde um tem que correr atrás do outro e mostrar quem é o melhor. A vida, na verdade, é uma grande escola, onde a intenção principal é a troca, aprender e ensinar a cada momento. E para isso o orgulho deve ser deixado de lado. Agora que eu vi aqui que a vida é uma grande escola, tem uma frase que diz que a vida é a escola e a sala de aula é a nossa família, né? Que é onde a gente vem para aprender tudo que a gente precisa. Então, os aspectos do orgulho. O orgulho é uma emoção sutil que corrói por dentro e transforma a razão em julgamentalismos e posicionalidades. Também é o conhecimento acumulado sobre determinado aspecto utilizado para fortalecer a ilusão de estarmos certos e comprovarmos que o outro está errado. Ainda é uma ramificação de sentimento de arrogância, soberba, presunção, prepotência, vaidade, egocentrismo, intolerância, desdém, inflexibilidade e preconceito. Então, não é um simples orgulho, né? Porque ele pode se transformar em várias outras coisas. Outro aspecto do orgulho é o ceticismo, ou seja, negar uma nova experiência por duvidar das possibilidades de resultado ou de ganho pessoal com aquele meio, forma ou informação. O ceticismo protege a intenção egoísta de estar certo, pois nega a possibilidade de aprendizado, que, caso tenha sucesso, poderia trazer uma falsa sensação de eu estava errado. Meu compromisso é ser coerente com a realidade e não com minhas opiniões anteriores. Mahatma Gandhi. Então, o grande problema do orgulho é o aspecto reducionista de dualidade, onde se acredita que para que um esteja certo, o outro deve estar errado. Ou ainda acredita que aceitar o que o outro diz é dar o braço a torcer. E quantas vezes a gente faz isso, né? Essas percepções limitadas trazem separação e desacordo, que é o inverso do
princípio universal de harmonia. Paz, alegria, amor, felicidade, construtivismo só existem com harmonia e acordo. Logo, o orgulho é um obstáculo para a concretização de relacionamentos sólidos. É o que eu falei ali. Além da pessoa não conseguir, né? Ela tem dificuldade de se relacionar. Então, a origem do orgulho é muito comum que as pessoas acreditem ser mais racionais do que emocionais, principalmente homens. Eles argumentam que emocionalidades são fraquezas, porém, são repletos de julgamentos, indignações, irritações e ansiedade que nada mais são do que emoções, né? Eles acham que emoção é só chorar. Quando eu estou emocionada, eu tenho que chorar. É não entender, né? A quantidade de emoções que vem junto com isso. Isso acontece porque a fonte do orgulho é o medo de estar errado, o medo de falhar, o medo de errar. A pessoa tem medo de não ser aquilo que mostra para os outros, ou quer se autoafirmar dentro por achar que é o melhor caminho. Assim, se infla em orgulho para se defender dos ataques externos e não deixar os sentimentos internos virem à tona. Joga-se a culpa em quem está fora quando algo está errado e toma-se todos os méritos para si quando algo está certo. O orgulho ferido nos joga para outras emoções mais densas, como vergonha, culpa, apatia, tristeza e raiva. Pode ver que ele acaba jogando lá para baixo da tabela, né? Desce lá do 175 e vai lá para baixo. Pois sua base de segurança está focada em terrenos arenosos, como conquistas externas, ideologias e ideais, e naquilo que eu estou certo. Quando um desses aspectos cai por terra, a realidade surge e traz a sensação de grande sofrimento pelo auto-julgamento e auto-recriminação. Eu estou errado. Por que então não abrirmos mão do orgulho? Sustentamos essa energia de orgulho porque a sociedade costuma endossar esse sentimento. As pessoas tendem a nos incentivar a ser alguém melhor, nos comparando com os outros, às vezes até nos colocando para baixo. Aqueles que possuem mais bens materiais e cargos melhores são tratados com mais respeito, pois demonstram suas conquistas. Alguns se inspiram, outros invejam, uns idolatram e outros odeiam. A sociedade tende a não se importar com a essência por trás da aparência e acredita que aquilo que parece é, mas na prática sabemos que não é assim. Vemos vários artistas, atores e celebridades com vidas repletas de excessividades sem conseguirem ser felizes, e não é incomum isso acontecer, né? Morrem de overdose, passam por separações matrimoniais ou traições nos relacionamentos, sofrem acidentes por imprudência, atacaram-se constantemente ou tendo que se defenderem de ataques, ou às vezes até mantendo uma felicidade externa constante, mas quando se conhece pessoalmente são pessoas infelizes ou arrogantes por dentro. A soberba precede a ruína, Provérbios 16, capítulo 16, versículos 18 e 19. Então, os antídotos do orgulho. Um deles é a humildade. A humildade vista pela massa da sociedade como uma fraqueza é o principal meio de transcender o narcisismo do orgulho. A humildade se caracteriza pela confiança que você não precisa estar sempre certo e não há nada de errado em estar errado. Pela receptividade para aprender quando é necessário e ensinar quando a situação pede. Por estar aberto para ouvir o outro e saber que um ponto de vista não anula o outro, mas complementa. É um estado subjetivo de não saber que protege do estado inflado orgulho de achar que sabe. Humildade é estar aberto ao novo, é o caráter primordial da inovação. Todos os grandes gênios tiveram de ser humildes para manterem-se incertos de suas próprias teorias, pois dessa forma poderiam complementá-las e melhorá-las. Os grandes cientistas, médicos, juízes, inovadores, estadistas e empresários sabem e vivem a humildade de estarem abertos a novas ideias. Dessa forma, a evolução e a cocriação são geradas. Isso é o que enriquece nossa história e o desenvolvimento da sociedade.
O outro aspecto é a gratidão. Outro aspecto antídoto para o orgulho é a gratidão. Após uma conquista ou durante nosso dia a dia, a gratidão nos protege do aspecto de superioridade e de agente causador de sucesso. Passamos a nos enxergar como uma peça do quebra-cabeça e não o quebra-cabeça. Agradecer significa deixar a graça descer, entender que aquilo que temos e fazemos é um reflexo do que somos. Significa ainda que nos foi permitido exercer um governo, uma responsabilidade temporária sobre aqueles bem materiais, funções sociais, cargos e pessoas, até mesmo sobre o nosso corpo físico, emocional e mental. A gratidão enxerga o contexto que permite a sincronicidade para que as coisas acontecessem perfeitamente como tinham que ser. Então, o orgulho enxerga a causa que traz a ilusão de que conquistamos por nosso mérito exclusivo ou a ilusão de nos sentirmos a cereja do bolo. Mas temos que lembrar que tanto a cereja quanto o bolo são igualmente importantes, né? Que tal substituir o orgulho? Dessa forma, para termos uma vida cada vez mais pautada em autoconfiança e autoestima, na prática, poderemos reduzir a supervalorização de atributos como bens materiais, status, glamour, crenças, ideias, julgamentos e opiniões. E hoje, na nossa sociedade, a gente vê que a gente está longe disso, né? Porque tudo isso está vindo bem antes de qualquer humildade que se possa ter. E ao invés disso, podemos passar a valorizar mais nossos aprendizados, evoluções, receptividade, compreensão, aceitação e harmonia. Para aprofundar melhor estes conceitos na prática, convido você a experimentar fazer algo novo em sua vida. Como? Adotando alguns autodesafios para quebrar pequenos paradigmas. Mas esses paradigmas muitas vezes nos limitam de fazermos as coisas de uma perspectiva diferente. Você pode conferir alguns autodesafios e escolher um para começar. Boas práticas. Então, a gente entra agora na coragem, que é a base para o sucesso. O nível de consciência da coragem está relacionado à emoção da afirmação. A coragem vibra em 200 Hz. Criar um estilo de vida baseado em coragem pode nos trazer resultados jamais imaginados e nos permitir viver uma vida de satisfação constante, né? A coragem é o primeiro estágio positivo de consciência. Esse estágio serve de antídoto para qualquer emoção negativa que estejamos sentindo. A coragem é uma qualidade fundamental que desempenha um papel significativo em muitos aspectos de nossa vida. A influência dela se estende a várias áreas, afetando nossas escolhas, ações e relacionamentos de diversas maneiras. E ela pode influenciar nossa vida em tomadas de decisão, superar desafios pessoais, resolução de conflitos, alcançar metas e sonhos, defesa dos princípios e valores, empreendedorismo e inovação, apoio aos outros. Esse estágio serve de antídoto para qualquer emoção negativa que estejamos sentindo. Independente das sensações com as quais nos envolvemos e que nos fazem sofrer, a coragem pode servir de ferramenta para encararmos as ilusões baseadas na comparação do presente com o passado, que pode nos trazer tristeza, apatia, culpa ou vergonha, nas projeções futuras que nos distanciam da realidade, que podem despertar medo, desejo, raiva ou soberba. De onde surge esse estado de coragem? A coragem vem de um estado de autoempoderamento e autoafirmação. A coragem invoca uma vontade de superar os obstáculos mentais que enxergamos em nossa vida para focar na solução e na resolução de problemas, dúvidas, receios e bloqueios. Essa consciência nos faz vencer os desafios da vida e nos traz uma visão de vida factível de tudo o que é possível, desde que seja dividido em partes executáveis e que encaremos os obstáculos de frente sem recuar.
Esse estilo de vida nos faz alcançar sucessos constantes e, consequentemente, alegrias e satisfações adjacentes. Nada a temer, a não ser o próprio medo. O medo é o principal obstáculo da coragem, é a sua antítese. O medo parte de um princípio de que há risco e perigo à frente, e por isso temos que recuar ou atacar. Essa percepção de mundo nos faz ficar tensos e perder as oportunidades que a vida nos entrega, pois julgamos tudo como arriscado. Coragem é um estado de atenção, é a ausência de tensão, o oposto está no medo. Coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de sobrepujá-lo e transcendê-lo, de observar a presença do medo e atravessá-lo no meio. Aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele, Nelson Mandela. A coragem versus a raiva. Outro inimigo da coragem é a raiva, que a gente viu antes, né? Muitas vezes nos apossamos da raiva para conseguirmos expressar algo ou tomar uma atitude. Mas diferente da coragem, que busca o bem maior, a raiva é destrutiva e leva a algum dos lados saírem perdendo. A raiva leva ao ganha-perde. Para eu ganhar, o outro tem que perder. O perde-ganha. Acabo perdendo a cabeça e perco a razão e o outro ganha. Ou pode levar até o perde-perde. Se eu cair, eu derrubo. Sempre como que a gente diz? Sempre na competição, né? Que é o que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente vive na competição e para chegar onde eu quero, não interessa se eu tenho que pisar ou não em cima do outro, né? Eu vou até as últimas consequências. Coisa que vai acabar mudando nessa nova era que a gente está entrando, que ao invés de competição, a gente vai passar a cooperação, né? Eu vou procurar fazer, fazer uma análise se aquilo que eu quero para mim vai ser bom só para mim ou vai ser bom para todos. Então aí eu começo a participar dessa parte da cooperação. Ou seja, a possibilidade ampla de destruição. Já a coragem busca sempre o ganha-ganha. Vê a outra pessoa ou situação presente como colaboradora ou co-criadora para o sucesso. As pessoas acreditam que a raiva pode trazer benefícios de mudança, mas na verdade é a mudança em si e não a raiva por trás dela que leva à evolução e às melhorias constantes. Acabamos vendo muitas vezes o alcance da paz através da guerra e isso nos inspira a lutar pelos nossos direitos. Mas é preciso lembrar que a guerra só começou pelo excesso de raiva de um dos lados ou de ambos. Sem a raiva e interesses egoístas, as guerras não começariam. A coragem leva ao acordo, à ponderação, à harmonia. É responsável pelo famoso ditado: quando um não quer, dois não brigam. Abrir mão de suas opiniões e certezas limitantes para manter a intenção de harmonia é mais corajoso do que atacar a outra pessoa, tentando manipular ela a fazer o que você quer. Então, o verdadeiro significado da coragem é coragem do latim coraticum, significa agir com o coração. Coração, aticum, ação. A capacidade de nos conectar com a bondade, a generosidade e o amor. De tomar atitudes condizentes com o construtivismo para o bem de todos os envolvidos e não apenas para os nossos prazeres egoístas de curto prazo. Os excessos começam a ser substituídos por equilíbrio e ponderação. Existe a capacidade de identificar e enfrentar os medos e defeitos de caráter e crescer apesar deles. Então, aqui ele fala de como invocar a coragem. Para criar um estilo de vida pautado em coragem, é necessário enfrentar desafios constantes. Por conseguinte, todos os desafios que nos dedicamos a encarar nos empoderam para resolver ou superar uma situação, e isso aumenta a nossa autoestima. Apenas o fato de decidir atravessar obstáculos já nos permite confiarmos mais em nós mesmos. Esse movimento faz com que saiamos da nossa zona de conforto para explorarmos uma zona de conforto evolutiva constante. E é lá que encontraremos os nossos hábitos, medos, frustrações, tristezas e arrogâncias. Aqui ele dá um exemplo do Amir Klink.
é possível superar todos os desafios que a vida nos traz. Então, ele fala que ele gosta muito da história do velejador Amir Klink. Em seu livro Gestão de Sonhos, Amir conta que quando ele decidiu realizar a volta ao mundo pela primeira vez na história sozinho em um barco à vela, dando a volta pelo Polo Sul. Dessa forma, Amir contratou os melhores planejadores climáticos e especialistas nessas rotas para prever todas as possibilidades e probabilidades de desafios que iria encontrar. Iniciou então a sua navegação e, em um certo dia, já em alto mar, enfrentou uma tempestade. Viu à sua frente uma onda de 15 metros de altura, mais ou menos o equivalente a um prédio de 5 andares. Ele então começou a se esforçar ao máximo para sobreviver e, durante esse momento, esbravejou mentalmente com sua equipe, com ele mesmo e até com Deus, questionando: por que está fazendo isso comigo? Então, após superar esse mega desafio, alguns dias depois, a Miriam entendeu por que enfrentou a onda de 15 metros. Caiu em profunda gratidão, pois teve que enfrentar uma onda de 25 metros, mais ou menos um prédio de 9 andares. Percebeu que, se não tivesse encarado a onda de 15 metros para treinar, não conseguiria enfrentar a de 25 metros e teria afundado. Amir foi o primeiro velejador a dar a volta ao mundo e entrou para o livro dos recordes, né? Então, é aquilo, é usar o nosso professor de expansão de consciência que diz que é usar os nossos o nosso passado de escala para a gente conseguir superar os nossos obstáculos, né? Para a gente poder chegar naquele ponto que a gente precisa chegar. Então, o sucesso começa na coragem. A coragem é o início de qualquer sucesso, pois é uma decisão firme e perseverante. Sucesso vem de sucessão, ou seja, a capacidade de dar um passo bem dado e equilibrado após o outro. Para fortalecer sua coragem a cada dia, você pode começar a escolher pequenos desafios que desconstruam seus hábitos limitantes, aqueles hábitos que te mantêm na zona de conforto. A partir daí, você pode aprender a superar cada vez mais obstáculos na prática, quebrando paradigmas sociais enraizados que nos impedem de ousar e fazer diferente. Então, acho que a gente vai parar por aqui. Na, na coragem, e a semana que vem a gente volta com. Aí a semana que vem a gente finaliza a escala, né? Porque daí a gente vai estar com a neutralidade. Não sei se a gente termina, porque tem a neutralidade, daí vem disposição, aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação. Mas na real são. Aí começa a ficar bom, né? São São consciências que nos ajudam ao invés de limitar, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma experiência? Ah, queria comentar lá do começo que eu achei bem interessante, né? Que a raiva tá acima da apatia, né? E acima do desejo, né? E isso só corrobora para aquele ditado que fala que às vezes é melhor a pessoa detestar que está sentindo alguma coisa do que ser indiferente a você, né? Por exemplo, né? Que é o que às vezes as pessoas falam que realmente a indiferença é muito pior do que qualquer outro sentimento, né? Porque é a ausência de sentimento. Então, só esse paralelo aí que eu achei bem interessante, que me remeteu àquela frase lá. Agora que tu falou da indiferença, eu sempre ensinei para os meus filhos, principalmente na escola, quando eles tinham algum perrengue ali, eu ensinava eles a serem indiferentes, sabe? De não. Faz de conta que não foi contigo, porque parece assim que dói muito mais, porque mostra para a pessoa que ela não te atingiu, né?
Mostra a indiferença é como se ela não existisse, ela não aconteceu nada. Eu sempre dizia para eles, não fala, faz de conta que não foi contigo, pronto. E aí, às vezes resolvia, né? Mas às vezes ficava pior, porque a pessoa ficava com mais raiva ainda deles não reagirem, né? Porque na realidade era justamente para isso, para não reagir. Mas normalmente era isso, a indiferença é o melhor remédio, né? Eu, me acionou uma lembrança, eu bem jovenzinha, daí fiz vestibular e daí também fiz concurso para a Caixa Federal e aí então fui trabalhar lá. E aí fazia minha faculdade à noite, enfim, na URGS ali, e aí assim, do jeito que eu conseguia, né, e trabalhava. E aí tinha avaliação de desempenho, não é? E essa avaliação, ela daí te dava, assim, pequenos aumentos, assim, do teu salário, vamos dizer assim, naquela época, né? Mas quem fazia isso era o gerente, né? Hum. Então, então eu, daí assim, com 2 anos aí de caixa e tal, daí fui lá me sentar na frente da pessoa que era gerente, e aí assim, ó, ele me avaliou assim, tudo, vamos supor, era de 1 a 10, ou de 0 a 10, ele me botou todos 5, todos os itens. E, por exemplo, a assiduidade, né? Ah, eu era uma pessoa assim que eu ia trabalhar doente, vamos dizer assim, entende? Porque assim, sempre fui muito responsável, pontualidade, coisas assim, sem dizer que eu trabalhava mesmo bastante. E aí ele olhou assim e disse, eu disse, aonde eu assino? E ele perguntou, tu não vai perguntar nada? Eu disse, não. Mas como assim? Porque não adianta nada. Eu disse, a tua avaliação é essa? Me avaliou, acha que é assim? Não, eu não tenho nada a dizer, né? Eu só quero assinar. E aquilo deixou ele com uma raiva. E aí ele me disse assim: tu tens um gravíssimo defeito. Aí eu disse, e eu quieta, perguntei, ah, tu é muito humilde. Ah, um gravíssimo defeito. Aham. Daí eu vi aqui, daí ali a raiva, né, e também do orgulho, né, Aham. da, é o antídoto, né, a A humildade, né, humildade é o antídoto do. né. Então aquilo me gravou assim, né, e agora a gente está trabalhando essas coisas, né. Mas ele ficou possuído, porque na realidade aquele poder de atribuir nota para as pessoas e ele então decidir quem é que ele que ia ganhar a tal da promoção, né? Então, assim, era uma pessoa assim, ele era uma pessoa mesmo muito difícil, prepotente, assim, e tal. Então, quando eu disse que eu não queria, só onde é que eu assinava, ele ficou, mas ficou possuído. E aí disse que eu tinha um gravíssimo defeito, que era a humildade. Muito humilde demais. Tem Uhum, pessoas que se alimentam da nossa reação. Uhum. E uhum, geralmente são essas pessoas assim que vibram baixo mesmo, né? E ainda por cima, pior essas que usam do poder para poder pisar em cima de outras pessoas, né? é, Porque é aquele detalhe que quando eu acho que a gente reconhece quem a gente é mesmo, a nossa capacidade de saber os nossos limites de essência, né?
de verdades interiores quando a gente adquire uma certa notoriedade, um certo poder e a gente não usa isso para se aproveitar das pessoas. Pelo contrário, a gente usa isso em benefício de algo maior, né? Então, eu acho que as pessoas que passam por essas situações de poder e são dominadas por eles perdem uma grande chance na vida de aprender o valor dela. Eu acho Através que da é bem. humildade, né? É, É, Eu sempre ouvi uma então, frase que dizia assim, quer conhecer a pessoa, dê poder a ela, é. né? também. E aí tu E, fica sabendo quem. então, Como então é era, difícil, né? aham. Então, aí assim, eu recebi nessa avaliação, mas isso ficou assim registrado, né? Então, assim, mas assim, no caso, daí eu posso me retirar, mas a pessoa, e levantei e fui, né? Então, assim, mas aí ficou, né, mas assim, foi, não vai perguntar nada, não vai questionar, tipo, eu vou questionar, por que que tu me deu 5 em tudo? Ele quis me dar 5, o que que eu vou fazer? Sim. Entende? Então, e aí assim, e aí ele disse que eu tinha um gravíssimo defeito, que era a humildade. Ser humilde Aí, demais. humilde demais. Isso no auge dos meus 20 anos, eu recebi essa avaliação aí. Tu vê. Mas assim, foi tão interessante que aquilo não sei assim, porque eu achei tão ridículo tudo aquilo que assim não, sabe? Mas foi marcante. Sim, porque é Pra, uma coisa que a gente não espera, né? tá? Então tá, gente, E gratidão por esse não, encontro. Silvia. Muito E bom. semana que vem a gente continua com com a escala de Hawkins de novo, né? Pra gente ver se a gente consegue, até onde a gente consegue ir. Tá bom? Dá o print. Hã? Não vai dar o print? Ah, eu já tirei um print, Ah, tá bom. tá? Uhum. Até Então, mais tudo então. bem. Beijo. Gratidão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.